Voltamos no Esporte Record. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians bateu o Atlético Mineiro por 1-0 e anunciou a contratação do atacante Gilmar, revelado pelo Vitória, baiano de Ubatã, foi revelado em 2003 e estava no futebol francês, Timara. E em outro confronto envolvendo um time paulista, o Santos foi derrotado pelo Fluminense na Vila Belmiro. A bola rolar para o Peixe partir para cima do tricolor, primeiro com Robinho. O Fluminense não se intimidou, Fred arriscou, mas Rafael defendeu. Neymar avançou, chutou cruzado e a bola passou perto do gol. O tricolor não ficou na defesa, o lateral Carlinhos recebeu o passe de Conca e chutou forte. Marcel, que entrou no lugar de André, deu uma bomba de fora da área e acertou o travessão. O jogo caminhava para o 0-0, mas aos 32 minutos, num contra-ataque, Alain entrou livre na área e abriu o placar para o Fluminense. O Santos sentiu o golpe e atacou na base do desespero. Robinho perdeu uma chance incrível. Nem com o retorno de Robinho ao time, o Santos conseguiu uma vitória e amarga a segunda derrota consecutiva, só que dessa vez em plena Vila Belmiro. Estou satisfeito com a maneira como nós entramos em campo desde o primeiro minuto e esse é o verdadeiro Santos, que todos nós gostamos de ver. Boa sorte para o Gilmar, jogador de Ubatã, que vai para o Corinthians, hein? E ainda sem contar com o Louco Abreu, Botafogo apenas empatou com o Guarani jogando no Engenhão, Silmar. O Bugre saiu na frente, mas o time de Joel Santana igualou o placar. Joel não entra em campo, mas faz questão de vestir a camisa 10. Tem duas camisas novas, uma não tem número, outra 10. Como a 10 é a nota máxima, eu tenho que usar. O 10 que ele espera do time vai ficando distante, cada vez que o Botafogo chega perto do gol com Caio. Quando Herrera perde esse gol, a distância até a nota máxima parece inatingível. Ricardo Xavier deixa o Guarani na frente, 1-0. Longe, o torcedor xinga, reclama. Ainda no primeiro tempo, Dani Moraes de cabeça consola o torcedor. Mas nos 45 minutos finais, o que se vê é um time nervoso, sem pontaria. Time e torcida nervosa. O Botafogo evitou a derrota, mas não conseguiu acabar com a má fase que vive o time de Joel Santana. Já são 6 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Nós estamos um pouquinho fora de sintonia, alguns jogadores importantes, mas nós vamos acertar isso. Confiança mantida, mesmo que a nota do time esteja longe do 10, tão esperado por Joel. Em função do resultado, eu vou dar um 6. Jogando em casa, o Internacional teve que passar pela melhor defesa do campeonato para conseguir a vitória, Silmar. Márcio, mas dessa vez não deu para o Ceará não, viu? Que além de perder o jogo, ainda perdeu a invencibilidade no Brasileirão. Na tarde gelada e chuvosa, poucos torcedores, alguns bem solitários. No caminho do Inter, a melhor defesa do brasileiro, o invicto Ceará. E o jogo começou violento. Chegadas fortes do Ceará e o árbitro deixando a bola rolar. Nada de faltas. Mas uma hora o árbitro precisava apitar. E foi nesse lance. Falta em Juliano, dentro da área, é pênalti. Na cobrança, Alexandro abriu o placar, 1-0 Inter. Na segunda etapa, chutaço de Kleber. E rede balançando de novo. Bom, chuva, campo molhado, bola lisa e frangaço de Pato. Chute rasteiro de Michel. A bola desviou e gol do Ceará. Lambança no gol colorado. Diante da melhor defesa, valeu a força ofensiva do Internacional. Com Celso Rotti, a segunda vitória, mais 6 pontos. E o Colorado segue subindo na tabela. Pênalti arranjado ali. E o Atlético Goianiense não consegue se recuperar no Campeonato Brasileiro. Desta vez, perdeu para o Flamengo. E mesmo jogando em casa, o Dragão de Campinas foi derrotado e permanece na lanterna da competição. O primeiro tempo começou apertado. Atlético e Flamengo mostraram que as equipes estavam afinadas. O time carioca tentou.
Mas o destaque foi o goleiro Marcelo Lomba, que fez bonito na defesa. Uma delas foi na cobrança de falta de Robson. E também na bela jogada de Rodrigo Tiwi. Aos 36 minutos, o zagueiro Gilson fez falta grave em Diego Maurício, dentro da área. E o juiz marcou o pênalti. Petkovic cobrou e abriu o placar, 1-0 para o Flamengo. A desvantagem despertou os jogadores do Atlético, que voltaram com mais garra no segundo tempo. Mas Marcelo Lomba não deu espaço. Anailson ainda tentou, tocou para Juninho e cabeceou para fora. Final de jogo, Flamengo 1, Atlético 0. Bom, mesmo com a estreia de Felipão no banco de reservas do Palmeiras, o time paulista não conseguiu superar o Avaí, Silmar. E foi uma festa dos barrigas verdes. Jogando em casa, o time catarinense venceu o Porco por 4-2. O jogo era na ressacada, mas o foco estava do lado palmeirense. Faixa de boas-vindas para Felipão, de volta ao comando do Palmeiras e bem assediado pela imprensa. Ele reestreou logo em uma partida disputadíssima e que começou melhor para os paulistas com o gol de Gabriel Silva aproveitando o rebote. Caio resolveu arriscar de longe, deu certo, 1-1. Aí o Avaí viu os benefícios de tocar a bola. O torcedor gostou e Roberto deixou para Robinho comemorar. 2-1. Mas antes do intervalo, Pará fez falta e acabou expulso. Tudo parecia começar a dar errado para os havaianos quando Kleber foi puxado na área no segundo tempo. Ele mesmo empatou. Então veio a fumaça dos sinalizadores e paralisou o jogo por 5 minutos. Quando tudo recomeçou, o Avaí estava bem inspirado. Roberto acertou o travessão e logo sofreu pênalti. Léo foi expulso. Caio cobrou e no rebote colocou o Leão na frente de novo. Felipão ia poucas vezes à beira do gramado instruir os palmeirenses. Prato cheio para o Avaí, que aproveitou a desatenção de Deola, que saiu mal do gol. Lá estava Roberto, 4-2 Avaí. O Vasco contou com os gols do artilheiro Nunes, ex-Santo André, para superar o Atlético Paranaense. Vamos ver. Jonathan arriscou da entrada da área e abriu o placar para o Vasco. 5 minutos depois, o mesmo Jonathan caiu na área. O árbitro pernambucano Nielson Nogueira deu pênalti. Nunes na bola. Gol do Vasco. O Atlético não se abateu, diminuiu com Bruno Mineiro. Mas Léo Gago fez o terceiro do Vasco e garantiu a vitória. Vasco 3, Atlético Paranaense 1. Bom, Silmara, tem mais perguntas do pessoal de casa? Alan faz um comentário. Gostei da atuação do meu Vitória contra o São Paulo. Jogou muito bem e finalmente Ricardo Silva não recuou o time quando abriu 2 gols de vantagem. Espero que o time continue assim, jogando com garra para frente, pois tem muito futebol para mostrar. Esse é o detalhe do Alan. E Romário pergunta, Roberto, Ricardo Silva está se surpreendendo? Está surpreendendo com o resultado do Vitória? Olha, o Ricardo tem mostrado a cada vez que ele permanece que é um técnico competente. Levou o time à final da Copa do Brasil, foi campeão baiano com muito mérito pela vitória, está fazendo a Vitória crescer. O mais importante do Ricardo, a sua serenidade aliada à união que os jogadores têm com ele. Os jogadores jogam pelo Ricardo. Então, com a sua simplicidade, ele vai chegando, surpreendendo. Parabéns, Ricardo, continue assim. Esse tipo de pergunta, Roberto, me deixa uma pulga atrás da orelha. Será que o torcedor ainda desconfia de Ricardo Silva sobre a competência dele? Tem que provar mais o quê, né? Tem que provar mais o quê? Eu mais acho do que ele está provando. Tipo de pergunta é uma discriminação com relação ao baiano. Quer dizer, ele não é baiano de nascimento, mas passou praticamente a vida dele aqui na Bahia e profissionalmente começou a ser treinador no Vitória. Então, eu acho que essa pergunta não cabe mais. É o torcedor entender que o técnico do Vitória é competente, pode sim conquistar a taça, a Copa do Brasil, e não há esse tipo de pergunta, apesar de a gente tentar colocar para o torcedor sempre que, às vezes, o cara pode não gostar do estilo de jogo. Agora, o Vitória mostrou sábado que fez um jogo sensacional, mostrando que é um time grande do futebol brasileiro. Ele envolveu o São Paulo que vem com todos os nomes que tem. O banco de reserva do São Paulo é mais forte que o time do Vitória, se você for analisar nome por nome. E o Vitória foi lá e fez 3-2. E com muito mérito, poderia ter feito até mais. Foi uma belíssima partida, eu acho, eu não sei se eu vou exagerar, mas foi o melhor jogo do Vitória este ano que eu vi.